Pessoal, e hoje mais um programa na Laje com Kelly Reis e trouxemos aqui a psicóloga Thaís Duarte, pós-graduando em terapia cognitiva comportamental. Então, antes das perguntas, Raí, solta a vinheta que a patroa tá on. Thaís é pós-graduanda em terapia cognitiva comportamental, não é isso, Thaís? Isso mesmo. Explica um pouquinho o que é a terapia cognitiva comportamental para o nosso web e telespectador. Claro, é isso mesmo, sou pós-graduanda, né, e atuo com base na TCC, como particularmente a gente costuma chamar, né, por esse apelido. A TCC ela é uma abordagem, entre tantas, da psicologia, né, que ela é bem estruturada e ela é focada nas interpretações do indivíduo acerca da sua vida, acerca de tudo o que acontece com ele e também os sentimentos envolvidos, as emoções e os comportamentos que vão surgir a partir dessas interpretações, né? Ou seja, então na prática, falando um pouquinho, a gente estuda os pensamentos, né, as crenças disfuncionais, como a gente costuma chamar, e todos os comportamentos que se refletem a partir dessas crenças que o paciente tem. Então, na prática, né, o que a gente faz como intervenção? A gente estuda junto ao paciente para tentar entender quais as raízes, qual a origem daquele tipo de pensamento que ele está tendo, que tipo de prejuízo está trazendo para o paciente, né, que tipo de angústias, que tipo de sofrimento ele traz por conta desses pensamentos disfuncionais, e o nosso objetivo como psicólogo é tentar modificar esse tipo de pensamento para trazer para o paciente uma visão melhor da realidade, uma visão mais concreta daquilo que ele está vivendo, sobre ele mesmo, sobre o que ele pensa e o que ele sente, e com isso a gente conseguir modificar os comportamentos para que ele atinja uma melhor qualidade de vida e para que ele consiga ter uma solução aí para esses problemas, para tudo que ele vem sofrendo. Thaís, e terapia, são todas iguais ou há vertentes? Não, Kelly. De fato, a gente tem bastantes tipos de abordagens dentro da psicologia, né? São vários tipos de vertentes mesmo. Então, a gente tem, por exemplo, a psicanálise, que é bem famosa, né? Acho que muita gente já ouviu falar. A psicanálise ela vai já de fato estudar o inconsciente, né? Então vai procurar entender o que o indivíduo traz no seu inconsciente que reflete nos seus comportamentos, no seu estado atual, nas suas emoções e nos seus sofrimentos. Já difere muito da TCC, por exemplo, né, que a TCC ela é mais objetiva e mais prática. Então, no dia a dia da terapia, né, a TCC ela procura ouvir, claro, bastante o paciente, mas o psicólogo trabalha ali junto, né, tentando entender as questões, como eu coloquei há pouco, né, dos pensamentos e o que as cognições, né, que são as interpretações, tem relação, como se relacionam com os comportamentos. E na psicanálise já não, já é um pouquinho mais subjetivo, abstrato, né? Vai falar bastante de raízes de infância, questão de traumas, né? Então se difere bastante. Mas sim, não temos só essas, temos muitas outras abordagens. O leque é grande, né, Thaís? Muito. A gente costuma chamar que dentro do guarda-chuva da psicologia, a gente tem muitas vertentes e formas de se trabalhar. Então o processo terapêutico ele se diferencia de acordo com a abordagem que o profissional escolhe para trabalhar. E a gente começou o bate-papo aqui falando de psicologia, mas uma curiosidade é bom a gente compartilhar. Quando que surgiu, você falou, vou para o mundo da psicologia, eu tenho amigas, né, que compartilham isso, que desde a época de escola, que começava as amigas procurar porque queria ajuda. Aconteceu isso com você? Ou quando que foi que você escolheu a psicologia? Bem, a minha mãe costuma me dizer que quando eu era pequena eu já falava que eu tinha nascido para ajudar as pessoas e que em algumas vezes ela me ouviu falando da psicologia. Eu honestamente não me lembro, mas é uma coisa que ela relata para mim como verdade, então claro que eu acredito.
Mas, na verdade, a minha primeira formação não tem nada a ver com a psicologia. Eu sou internacionalista de primeira formação. Eu tenho um MBA em marketing, então a minha primeira carreira realmente não tem nada a ver. Viu que não foi aquilo, tentou, mas não era aquilo, né, Thaís? Não, eu vim de uma carreira de 10 anos, já bem estabilizada em uma outra área. E aí, agora em 2018, foi quando eu senti uma necessidade de mudar, né, de carreira. Eu não me sentia mais feliz, satisfeita com o que eu fazia e eu comecei a procurar, né, alguma outra coisa para estudar, com calma, né, tinha que ser bem planejada essa transição, não é fácil fazer uma transição de carreira, né. E aí, ouvindo algumas opiniões de pessoas próximas a mim, né, sobre o meu jeito, o que tinha a ver comigo, várias pessoas comentaram da questão do acolhimento, da escuta que eu já tinha, que para mim era somente a minha personalidade, eu nunca enxerguei nisso uma possibilidade de trabalhar com isso, né. E aí, aos poucos, a psicologia foi aparecendo assim, né, e aí foi em 2019, quando eu iniciei a minha faculdade. Houve, né? Pessoas te procurando. Sim. Em busca de ajuda, aquilo começou a despertar. Sim, no momento em que eu decidi fazer a faculdade, já em seguida eu já senti que era realmente aquilo que eu deveria fazer, sabe? Foram 5 anos de formação, não é fácil, mas desde o princípio em que eu decidi fazer essa formação, eu já tive muita certeza que era um caminho correto a seguir, assim, para mim, que eu ia ter sucesso nisso, porque tudo que a gente faz com amor, né? Dá certo, gente tem né, sucesso, dá certo. Quanto sem tempo dúvida. na psicologia? Eu estou no meu primeiro ano como psicóloga clínica, na verdade, mas eu já tenho aí 2 anos de estágios acumulados, né? Já trabalhei em bastante coisa dentro da psicologia e graças a Deus hoje estou me estabilizando aí na psicologia clínica. Com Realmente muito orgulho. se achou nesse mundo? Sim, com certeza, sim. Thaís, e como que você vê a psicologia baseada em evidências? Bom, ela é uma abordagem de bastante credibilidade, né? Como o nome já sugere, né? Ela é baseada em evidências, então eu enxergo como trazendo bastante confiança tanto para os pacientes quanto para o próprio terapeuta, né? Porque o terapeuta vai utilizar, né, as bases científicas, empíricas, né, estudos de caso, artigos científicos, enfim, para poder embasar a escolha dele em determinada técnica de intervenção. Né? E isso dá uma segurança a mais pro terapeuta, né? Que aquilo vai ter uma eficácia no resultado que se espera, né? E também no próprio paciente, né? Em ter segurança de saber que ele está ali, não está com qualquer um, né? O profissional sabe muito bem o que está fazendo, está embasado, né? Então, acho muito interessante, acho que só tem a crescer. Como a gente estava conversando agora há pouco, é uma abordagem até relativamente nova, né? É uma linha de estudo recente, mas acho que tem tudo a ver com a TCC, inclusive, né? Essa questão prática e objetiva. E tem muita credibilidade, com certeza. Thaís, e a gente vê que em todas as áreas profissionais existe profissional incompetente, né? Na psicologia é diferente? Existe psicólogo incompetente? Olha, Kelly, eu acho que incompetente não seria bem a palavra, né? Na verdade, a competência do profissional, não só na psicologia, depende muito da sua formação, né? Depende, puxando um pouco já para a psicologia, então, depende muito da nossa formação, né? Das nossas especializações. O psicólogo tem que estar sempre estudando, né? A atualização é constante, porque o mundo muda toda hora, a sociedade muda, os pensamentos das pessoas mudam a todo instante, comportamentos, inclusive. Então, assim, é muito necessário que a gente não pare de se atualizar, de estudar, de procurar melhorar, né? Então, eu vejo que a competência do profissional, o sucesso que ele vai ter no atendimento dos seus pacientes tem muito a ver com isso, né? Com a forma como ele se prepara para o mundo, para os novos desafios que vão vir. Também tem a ver com bastante com as experiências, né, que a gente passa. Cada caso é um caso, né? A gente tem a nossa experiência, claro, mas cada caso traz um desafio diferente, porque cada indivíduo é único, né? Então, a individualidade do paciente traz para a gente experiências diferentes. Então, eu acredito muito nisso, que a competência tem a ver com isso, né? E também nada impede, Kelly, de repente, em um determinado momento da terapia, do processo terapêutico, o paciente entender que não está tendo sucesso, né? Que ele não tá, que o profissional não está correspondendo às suas expectativas. Isso também pode acontecer, isso é natural. Durante a terapia, né? É natural, mas pode ter a ver com o tipo de abordagem que o profissional utiliza, não necessariamente com a competência do profissional. Eu enxergo dessa forma. Pode ser que não foi o caminho correto, né, exatamente. Thaís? A linha deveria que o profissional ter começado trabalha. a trabalhar de outra maneira. Exatamente. A Existe linha que isso. o profissional trabalha, a linha de raciocínio, a linha de técnicas que ele adota, às vezes não são eficazes para o tipo de demanda que o paciente traz. Isso é natural, isso é compreensível, pode acontecer e nada impede do paciente nesse momento entender que é o momento de se retirar, de buscar um outro profissional,
em outro tipo de terapia. Então, não necessariamente o psicólogo é incompetente quando o paciente sente que não avançou na terapia. Não teve um sucesso na terapia, né? Acontece. Exatamente, acontece. E a gente vê que hoje tem muito terapia online, né? Uhum. E teve uma boa aceitação, as pessoas gostam da terapia online ou continua, não, só quero presencial, não gosto do online. Uhum. A gente vê que muitos pacientes ainda têm resistência com relação a isso, terapia online. Seja por questão de preferência pessoal mesmo, às vezes a pessoa prefere a interação que se tem na prática, né, no presencial. Tem pessoas que têm questões de privacidade, então às vezes eu não consegue moro fazer sozinha, em casa. não tenho como fazer na minha casa, não tenho horário em que eu esteja sozinho. Tem gente que faz questão do olho no olho, né, Thaís? A minha filha é uma, Letícia. Mãe, não gosto de online. Ela às vezes tá chuva, um mau tempo. Filha, vamos fazer online? Mãe, não gosto, não quero. Respeito. Exatamente. Você falou uma palavra-chave, a gente precisa ter respeito realmente pela escolha do paciente. Se ele não se sente à vontade no online, ok, a gente vai para o presencial, mas já tem pessoas que aceitam e se dão super bem, né? Que tem essa questão da privacidade, né? Que confiam no sigilo terapêutico. Tanto o paciente precisa ter essa privacidade na casa dele, quanto o psicólogo precisa mostrar que é confiável, que dentro do setting terapêutico, como a gente chama, né, que de onde eu vou atender meu paciente, eu estou ali no silêncio, não tem ninguém interferindo, não tem barulho, não tem ninguém ouvindo, que às vezes é uma preocupação dos pacientes também, né, com o sigilo terapêutico, se tem alguém prestando atenção e tal. Então a gente tem que garantir isso para o paciente, né? Mas, como você me perguntou se está tendo uma boa aceitação, eu acredito que depois da pandemia, né, que é a palavrinha-chave que todo mundo usa hoje, né, depois da pandemia... Ficou muita gente no online, né? Muitos serviços migraram para o híbrido, né? Não só para online, mas para o híbrido, às vezes online, às vezes presencial. E tem uma boa aceitação, sim. Tem bastante paciente que gosta do online. Hoje o seu público prefere... é metade presencial e metade online? Tem mais online? A maior parte é presencial. A maior parte é presencial. A maior parte é presencial hoje, mas alguns também já me procuram direto perguntando se eu atendo online. Porque tem mais opção de horário, né? Não conta o deslocamento, às vezes numa chuva, alguma coisa, você não perde a terapia, né? Sim. E é mais flexibilidade, né? De horário, de dias, tal, então isso ajuda, né? O público adulto, principalmente, prefere o online. Alguns ainda o presencial, mas os adultos geralmente vão para o online. E assim, faz sucesso da mesma forma, né? A eficácia do processo terapêutico não depende de onde está sendo feito, né? Se é no presencial ou no online. Ambos podem ter sucesso. Thaís, e tem pessoas que têm receio, né? De procurar ajuda, procurar terapia, porque não quer expor a vida. Tem muito isso, né? Sim, acontece. Comigo ainda não aconteceu assim, propriamente dito, dessa forma, mas já ouvi relatos, sim, de colegas, pessoas próximas a mim, não como pacientes, mas colegas de vida mesmo, da minha parte pessoal, que já colocaram dessa forma, que não têm interesse em fazer terapia, mesmo achando que podem melhorar, podem conseguir alguma evolução nas suas demandas, enfim, algumas soluções. Mas não confiam tanto. Acho que tem um pouco a ver do que a gente comentou agora há pouco, do sigilo terapêutico, né? Nem todo mundo confia. Fica no receio de compartilhar da vida, né? Nem todo mundo confia, né? Principalmente adolescentes, a gente tem essa questão. O adolescente às vezes acha que não pode compartilhar alguma coisa com o terapeuta porque vai contar para minha mãe e para meu pai. Exatamente. Então, com o adolescente acontece bastante esse receio. Mas aí a gente vai trabalhando isso, né? O vínculo terapêutico, conforme ele vai se fortalecendo ao longo do processo, o paciente vai acreditando, né? Vai entendendo. Mostra a confiança. Acaba criando um vínculo entre o paciente e a psicóloga. Isso. É essa palavra mesmo que a gente usa, né? O vínculo terapêutico. E isso vai mostrando para o paciente que ele pode confiar no profissional, né? E que a gente só leva, no caso do adolescente e da criança, só é levado para os pais irresponsáveis quando há alguma questão que coloque em risco a vida dele ou a vida de terceiros. Aí sim, aí você a gente deve, na verdade, acionar os responsáveis. Mas quando não, questões corriqueiras da vida, a gente respeita sempre o paciente. Tem alguma regra, Thaís? É mesmo de curiosidade, de quantas sessões que o paciente faz que precisa chamar o pai ou a mãe? Não existe regra. Não. Você primeiro busca o paciente quanto tempo? Eu digo assim, você precisa conhecer quanto tempo o paciente para depois chamar os pais, porque eu sei que entra, né? Quando é menor, você chama os pais para poder continuar o tratamento. Tem regra, tem tempo? Ou não existe isso? Não, na verdade, Kelly, via de regra, sim, no caso de menores de idade, tanto crianças quanto adolescentes, a primeira sessão a gente costuma fazer diretamente com os pais ou o responsável principal, normalmente a mãe ou o pai, né?
para a gente fazer uma entrevista inicial ou uma anamnese, alguns chamam também, né? Que é quando a gente vai conhecer dos pais qual é a demanda principal, o que está trazendo os pais a procurar o atendimento terapêutico para essa criança. É importante conhecer a família, né, Thaís? Exatamente, exatamente. É a raiz, isso, né? É isso mesmo. Então, nesse primeiro contato, nessa primeira entrevista, a gente vai conhecer a demanda, conhecer o histórico familiar, a gente vai ouvir da mãe ou do pai ou do responsável o que ele acha que a terapia pode ajudar aquela criança ou jovem, né? O que ele espera da terapia, o que eu posso auxiliar, né, aquela criança ou aquele jovem com os problemas deles. E aí a gente entende o contexto todo, né, a história da criança, como foi essa infância, como começou, desde o desenvolvimento ali motor, né, quando que andou, quando que falou e tal. São perguntinhas bem minuciosas mesmo que a gente faz, às vezes 1 hora, 1 hora e meia de entrevista para a gente conseguir entender as questões principais e o histórico da criança ou do jovem, né, e tudo aquilo que pode ser relevante para um processo, para o processo terapêutico, né. E aí, posteriormente, então, a gente fechando o contrato, aí a gente vai começar o nosso atendimento diretamente com o paciente, né, seja criança ou adolescente. E aí, como você perguntou com relação às devolutivas, né, a gente usa o termo devolutiva mesmo, de tempo em tempo a gente faz essas conversas que são como feedbacks com os responsáveis, né, para que eles fiquem informados de como está acontecendo o processo, se está havendo evolução ou não, como é que está o comprometimento e a participação da criança, né, e o que a família também está percebendo, né, durante essa terapia. Mas assim, Kelly, independente da devolutiva, quando a gente fala de criança e jovem, a gente precisa que a família esteja sempre próxima, tratando junto com a gente. A família é parte crucial do tratamento dessa criança ou jovem, né? Não basta só na clínica, né, Thaís? Exatamente. Só com a psicóloga. Exatamente. É importante ter a família também junto. Sim, e sempre que a mãe ou o pai vê a necessidade, né, algum comportamento diferente, alguma coisinha que mudou, falou de uma forma, um choro, uma crise, eles têm que ter essa liberdade, esse acesso ao terapeuta, né, para falar. Aí cada terapeuta vai escolher como vai trabalhar, se é no WhatsApp, se é no telefone, se é presencial, mas a gente tem que tem que disponibilizar esse acesso ao pai também e à mãe para fazerem parte da terapia junto com a gente, que é muito importante. Aproveitando nesse papo de ansiedade, você vê que cresceu muito, né, esse negócio de crise de ansiedade, jovens muito. Cada vez mais. E aumentou a procura de psicóloga. Eu vejo que muito sim. Paciente, eu tô com crise de ansiedade. Sim, eu vejo que sim. No público adulto é muito comum, né, da ansiedade, transtornos de depressão bastante também, né, questões de autoestima baixa, acontece bastante, mas no infantil também. No infantil, a gente tem a questão dos transtornos, né? Tanto o transtorno do espectro autista quanto o TDAH, cresceu bastante, né, o número de crianças com esse diagnóstico, entre outros também. E a gente vê que as mães e os pais hoje em dia estão muito mais preocupados com essa questão, ainda bem, porque realmente é muito importante, precisa ser olhado com cuidado. Então a gente vê que cresceu bastante, sim, esse tipo de procura pelo atendimento em saúde mental. Thaís, e qual a importância do vínculo terapêutico? É fundamental, Kelly. Fundamental porque é através do vínculo terapêutico que vai se estabelecendo o sucesso, né, o bom andamento do processo terapêutico, né? Então, assim, o vínculo que a gente chama é o quê? É aquela confiança, né? É quando o paciente vai realmente se comprometendo cada vez mais, vai entendendo quais são as técnicas que o psicólogo está utilizando, ele vai vendo sentido naquilo, né? Se o paciente não vê sentido na terapia, se ele vai forçado, se ele vai sem entender o que aquilo realmente vai ajudá-lo, é difícil estabelecer o vínculo. É um pouco complicado. Se ele não confia no trabalho do terapeuta, então assim, o vínculo é tudo, né? Sem vínculo a gente não consegue garantir um trabalho eficiente. O vínculo e a confiança, exatamente, né, Thaís? Exatamente. Então, tem momentos em que o paciente, assim, a gente chama que o processo terapêutico ele não é linear, né? Ele lembra um pouco uma montanha-russa, porque vai ter momentos em que vai dar tudo super certo, vai ter sessões seguidas em que o paciente vai se sentir super bem, mas vai ter algum momento que ele vai se sentir lá embaixo. E no comecinho é sempre chato, né? A gente escuta muito, eu tenho que ficar só falando, contando da minha vida, só eu falo. O começo tem muito assim disso, né? Sim, o começo a gente tá ali mais para entender mesmo, né? É necessário você escutar o paciente. Exatamente, a gente vai oferecer o nosso acolhimento, a nossa escuta, a nossa empatia no começo, né? Então, às vezes sim, o paciente fica um pouco
decepcionado, às vezes frustrado porque ele fala muito, mas é da personalidade do paciente também. Tem os que preferem só falar, não gostam que o psicólogo dividido, entre público. muito. Sim. Tem os que gostam mais de falar, não gostam de ser interrompidos, tem os que não gostam de falar muito, ficam esperando que a gente faça perguntas, que a gente dê direcionamentos, entendeu? Então depende, mas o vínculo terapêutico é isso, ele é essencial e ele não é linear, né? Ele vai variando, acho que como todos os relacionamentos da nossa vida, né? E vamos nessa, não é uma pergunta, né, Thaís? É uma afirmação, um comentário que a gente quer escutar de você. Parece que procurar a felicidade faz tanto sentido quanto procurar os óculos que estão na cabeça, pela casa. O que você diz sobre isso? Essa afirmação do nosso diretor Pipoca. Não, de fato, Kelly, tem muitas pessoas que têm essa visão um pouco ilusória, né, sobre a felicidade, né? Acreditam que a felicidade é um destino, né? Você percorre aí sua vida inteira, anos e anos de vida, insatisfeito, infeliz, esperando chegar naquele determinado destino. Ai, finalmente a minha felicidade, agora eu vou ser feliz, né? E não até é assim. com a própria psicóloga acontece. Certeza. Agora a minha felicidade vem porque eu achei minha psicóloga. Sim. E não é bem assim, né, Thaís? Não, de fato, não é assim. Eu procuro falar que a felicidade ela não é uma coisa estática, não é um destino que a gente tem que procurar a vida inteira seguir por aquele caminho para achar a felicidade e de lá não sair nunca mais, né? Encontrei minha felicidade, aqui é que eu vou ficar. Na verdade não é assim, né? Felicidade ela é um estado emocional, né? Felicidade é movimento, eu costumo falar dessa forma com os meus pacientes, né? Mesmo que a gente esteja aí sofrendo algum problema muito sério na nossa vida, passando por alguma crise muito importante, a vida não para, né? A vida não vai parar para que a gente resolva o nosso problema e só volte a viver feliz depois daquele problema. Sim. Na verdade, não, né? O processo terapêutico ele dura meses, às vezes anos, né? E como é que a gente vai viver sem encontrar felicidade durante anos, né? Então é inconcebível, né? Não dá. Então a gente pode sim, a gente deve sim entender que a chave é essa, encontrar felicidade nos momentos da rotina mesmo, né? Como a gente brinca aqui, a gente às vezes espera chegar sexta-feira para ser feliz. Sim. De segunda a quinta é impossível. Na verdade, não. É ilusão, né, É ilusão, é ilusão porque a vida está acontecendo de segunda a sexta também, né? Não acontece só no final de semana. Então a gente precisa encontrar felicidade sim, na rotina, nas coisas básicas, nos detalhes. Não é um potinho que está lá na prateleira, vou lá e vou comprar o potinho da felicidade. Jamais. Felicidade é estado, é emoção, é ser, não é procurar aquilo, sabe? Por isso a importância de procurar um profissional, se achar, confiar, compartilhar da vida, né, Thaís? Com certeza. Até deixo uma diquinha para quem está em casa, pessoas que querem procurar ajuda, mas têm receio, têm preconceito. Eu queria que você desse uma dica para as pessoas que precisam disso, né? Sim, com certeza. Inclusive a gente está no Setembro Amarelo, né? Então é muito importante lembrar, né, das questões emocionais, não só no mês de setembro, sempre é importante lembrar de dar atenção para a nossa saúde mental. Saúde não é só uma questão física, não é só o meu corpo, não é só o que eu estou vendo, né? As dores também podem ser invisíveis, a gente pode ter dores na nossa alma. Então é muito importante que a gente se cuide em todos os âmbitos, no físico, claro, mas também no mental, no emocional. Alma, corpo e espírito, com né, certeza, Thaís? é tríade, né? Então é muito importante que a gente procure sim esse atendimento, esse acolhimento, sem vergonha, sem pensar em julgamentos. O profissional está lá para ter empatia, para te ouvir, sem qualquer tipo de julgamento. Thaís, os julgamentos morais atrapalham o tratamento de pessoas com ideações de suicidas? Com certeza. Existe bastante julgamento, sim, né? Julgamento moral, como foi feita a questão, né? Infelizmente. Muita gente, ao invés de ser rede de apoio, proporcionar esse acolhimento para aquela pessoa, né, para aquele indivíduo que está passando por esse sofrimento. Às vezes já até ocorreu uma tentativa de acabar com a própria vida. Infelizmente, às vezes essas pessoas não encontram apoio. Pelo contrário, elas encontram julgamento, né? Alguma pessoa que vá atender, algum vizinho que viu a situação, às vezes até familiares. Isso é muito triste, né? A gente vê sim casos em que próprios familiares, amigos julgam a pessoa, mas você tem tudo, a gente costuma ouvir muito isso. Muito. Mas você tem tudo, você tem um emprego, você tem uma casa, você tem bem. Família. Por que você fez isso? Que absurdo. Você ia deixar sua família, seus filhos, né? A doença ela não escolhe, né, Thaís? Exatamente. Classe média, nada. Nada, classe não A, escolhe. A doença mental, baixa. o adoecimento emocional não escolhe, né, as suas vítimas. E a gente precisa olhar com
carinho, com cuidado, né, para essa pessoa que é uma vítima realmente, e a gente precisa tratá-la, acolher, né, da melhor forma, para que isso não aconteça, né, para a preservação da vida. Então, sim, o julgamento de fato pode atrapalhar nesses casos. Existe e sim. atrapalha, né? Sim. Infelizmente. Até pessoas que têm crise de ansiedade, tem muito julgamento, é besteira. Muito, bastante. Tá tendo crise nada, fingiu, forçou. Crises de depressão, às vezes, tá chamando atenção, tá querendo o quê? Tem tudo na vida, poxa, por que tá procurando isso? E é muito chato, Não é só bem agrava, assim. na verdade. Só agrava, só piora o estado piora. do paciente, né? Uhum, sem dúvida. E um amigo meu, psicólogo, falou que independente do valor que é pago, seja R$500, o dinheiro que for, passa o tratamento para o terapeuta. Uhum. Ele que tem que concluir o tratamento. Uhum. Como que fica esse lado de eu sou paciente, mas é com terapeuta, eu estou pagando, então ele tem que se virar e me dar o resultado final do tratamento. Existe isso, né, Thaís? Existe, Kelly, mas na verdade não tem necessariamente a ver com o poder aquisitivo do paciente, tá? Não importa se ele é rico, se ele não tem tanto dinheiro assim para investir na terapia. O que importa, na verdade, é o comprometimento do paciente e o entendimento que ele tem também sobre o processo terapêutico. Se ele realmente entende que aquilo vai ajudá-lo, que aquilo é benéfico para ele, que vai existir um processo que não é da noite para o dia, né? Então, acho que é tudo isso que tem mais a ver com como ele encara, quem é o responsável por quê, quais são os papéis dentro da terapia. Então, é crucial que o paciente, ao procurar o psicólogo, ele saiba, né, que vão ser ali várias sessões, geralmente alguns meses, até que o psicólogo possa entender quais as melhores práticas, né, interventivas para tratar o caso dele, para que a gente encontre a melhor solução para essas demandas que ele vai trazer. Então, como eu falei, não é nada da noite para o dia, né? Chega, já quer o resultado final da terapia. O psicólogo não tem resposta pronta, né? Eu já tive paciente que chegou e falou, nossa, mas eu achei que você ia me dar todas as respostas porque eu estava procurando, e na verdade sou eu que tenho que trabalhar. As soluções dos meus problemas. Sim. E eles acham que, às vezes, eles acham que não são eles que têm que trabalhar, que é a gente que se trabalha sozinho. Mas não, na verdade o psicólogo ele é um guia, né? Eu costumo falar também que a gente é uma mão amiga ali, né? Quando o paciente não consegue enxergar sozinho que caminho tomar, né? Para uma melhor qualidade de vida, o paciente vai lá e vai dar um de muitas pessoas, né, Thaís? Sem dúvida, uma luz, um suporte. Já ouvi falando como farol. O trabalho do psicólogo é como um farol, às vezes é mesmo, sim, né? E esse suporte, esse guia aí, ele é um apoio. Então, o trabalho mesmo em si, ele é feito pelo paciente. É que muitas vezes o paciente não enxerga. Ao final da terapia, no momento de uma alta ou no momento que o próprio paciente já consegue enxergar que melhorou, ele fala, nossa, esse psicólogo é maravilhoso, ele salvou minha vida e tal. E às vezes a gente fala, não, você fez o trabalho. É que quando dá certo realmente o paciente não enxerga, mas foi ele que fez o trabalho, né? O autoconhecimento, o comprometimento, a busca toda é do paciente. A gente está ali para apoiar. Algo que foi lá no começo, acha que não foi fundamental e foi, só enxerga no final do tratamento. Só enxerga no final da linha ali, no final do tratamento, quando ele já consegue voar sozinho, né? Que a gente fala. E é isso. E o resultado final, quando o paciente chega a hora de dar alta, é gratificante, né, Thaís? Muito, é muito você gratificante. Você tem que dar alta para o paciente que você vê que teve retorno, teve um sucesso no tratamento. Sim, com certeza. Principalmente quando é criança, a gente até se apega um pouco, né? A gente vai sentir saudade. Quase não querendo dar alta. Você quer dar alta, precisa dar alta, mas não quer dar porque se apegou, né? Acontece também. A gente vai sentir falta daquilo, né? Que a gente se acostuma. O vínculo, ele não é só paciente-terapeuta, né? O terapeuta também, né? Tem essa troca, né? E tal. Então faz parte, né? Como eu falei, acaba virando amiga, né? De certa forma a gente tem, né, um carinho, claro, né, por aquela história que nós nos envolvemos, né? Mas sim, é muito gratificante a gente ver o nosso trabalho dando certo, funcionando e os sorrisos aumentando, né, a qualidade de vida voltando, então é muito bom. É uma profissional, é uma profissão gratificante, né, Thaís? Muito. Servir ao outro, fazer o bem ao outro, assim, realmente é um propósito de vida mesmo, é um sonho sendo realizado, é muito bom. E vamos deixando aqui mais um programa, foi um bate-papo gostoso. Thaís, obrigada por aceitar o convite, vir na nossa Laje Raiz, compartilhar um pouquinho da sua profissão, falar um pouquinho da área de psicologia. Eu que agradeço a vocês pelo convite, a você, Kelly, pela recepção. Foi uma excelente oportunidade. Sempre que possível a gente está aí falando sobre saúde mental. Muito obrigada a todos que acompanharam aqui. É isso aí, pessoal. Fica mais um programa. Espero que tenham gostado. Um beijo e fiquem com Deus.